Muito boa noite, bem-vindos ao Noite Informativa, edição de quinta-feira. Vamos hoje olhar para dois grandes temas no nosso espaço de análise. Primeiro, a recente chegada informação da demissão do Conselho de Administração das Linhas Aéreas de Moçambique, depois de uma semana conturbada. Vários voos ficaram por terra, tanto o desfecho nesta quinta-feira, portanto o IGEP aqui decidir a suspender todo o Conselho de Administração e a nomear, ou melhor, a indicar uma comissão de gestão que irá, de forma interina, conduzir os destinos desta empresa. E lá mais adiante vamos olhar para as autárquicas, aliás, um processo que já está a dar aqui falar, e como convidados tenho Adelino Buque e Alberto Ferreira para juntos olharmos para estes dois grandes temas. Começava por si. Muito boa noite, Adelino Buque. Era de se esperar esta decisão do IGEP, ou nem por isso? Boa noite, muito obrigado. Boa noite aos telespectadores em casa. Eu penso que peca por ser tardia esta decisão, porque definitivamente quando um Conselho de Administração não mostra capacidade de encontrar soluções para uma gestão corrente de uma instituição que é obrigado a gerir por inerência de funções, por indicação dos sócios, eu penso que ou esse Conselho demite-se ou quem o pôs lá deve demitir. Eu penso que também nem sequer, na minha opinião, precisavam de chegar aos níveis de insustentabilidade que se chegou, a ponto de as pessoas ficarem à espera, com voos cancelados, sem saber o que é que está a acontecer. Portanto, eu penso que foi uma decisão acertada, peca por ser ligeiramente tardia, porque do ponto de vista prático o público saiu demasiado machucado e a instituição, ela é altamente desacreditada como uma empresa pública. Numa altura em que se pensava que este problema era de conjuntura, digamos, do sistema que o país está a enfrentar, uma decisão destas, até que ponto é que nos faz deduzir ou concluir que é um problema localizado? O problema está mesmo com a gestão das linhas aéreas de Moçambique. Repare, o que é uma questão de conjuntura? Eu não vejo aqui nada de conjuntura, porque se eu vendo bilhetes, não é? Eu vendo bilhetes, eu tenho escala de voo que diz que no dia X o voo vai partir às tantas horas, eu vendo o bilhete para as pessoas, eu não vejo onde é que está a conjuntura. Se eu não tenho condições para transportar aquela pessoa, por que é que eu estou a vender os bilhetes? Por que é que as pessoas vão ter que encontrar este problema de não haver voo exatamente na hora que tinha que fazer o check-in? Quer dizer, eu não vejo aqui uma questão de conjuntura, vejo aqui uma insensibilidade, não é, das pessoas que usam a capa pública para castigar as pessoas. Não vejo de outra forma. Porque se eu tenho certeza de que os meus recursos não são suficientes para fazer 3, 4 voos, por que é que eu não planifico um e cumpro esse um? Deixo tanta gente no aeroporto, com tantos programas a realizar, portanto, em terra. Desprogramo a sociedade como um todo. Eu penso que isto não é um problema de conjuntura, é um problema de responsabilidade individual até, e coletiva como um Conselho de Administração. Eu repito, a conjuntura pode ser a falta de recursos para tu comprares os tais combustíveis. Okay. Mas vender bilhete, marcar hora de voo é desonestidade. Não vejo como outra forma. Tá. Quem faz parte deste espaço também é Alberto Ferreira. Muito boa noite, bem-vindo aqui ao Noite Informativa. Como olha para esta decisão, a destituição praticamente de todo o Conselho de Administração das Linhas Aéreas de Moçambique?
Muito boa noite, obrigado. Saudar Adelino Muque e saudar naturalmente aos telespectadores. Bom, é preciso naturalmente verificar. A conjuntura pode ter algum peso neste caso, mas em geral é preciso verificar que se existem as pessoas, sobretudo quando é conselho de administração, quer dizer, estão para gerir, estão para resolver problemas. E os problemas são previsíveis. Quer dizer, tu tens que ser suficientemente inteligente de prever de que aqui há um problema e eu não posso fazer isto. E as pessoas estão para resolver problemas. E são dirigentes porque eles têm, pelo menos se presume que haja não só a vontade, mas a capacidade, habilidade e competência de responder quando existem problemas. Agora, é preciso também ver que quando se tratam de empresas públicas, e nós não temos historial de uma empresa pública que tenha muito sucesso, isso nós já sabemos. Okay. Desde Vidreira, Mabor, TDMs, Testafrica, Texto do Pungo, é tudo um pouco a mesma coisa. Quer dizer que nós temos que ser suficientemente responsáveis e maduros. Não basta, e nem podia só bastar, dizer que o colonialista vai embora enquanto nós não temos a capacidade suficiente de assumir verdadeiramente as responsabilidades. Este é um problema visível da não responsabilidade das pessoas. Em países sérios, estas pessoas deviam ir à cadeia, não deviam ser demitidas. Porque desprogramaram todas as pessoas, a quem ia enterrar o seu morto, o seu familiar, ente querido, a quem ia salvar qualquer coisa. Por que deixaram comprar bilhetes? Agora, desmontar em bloco toda uma equipe pode não ser também uma solução, mas de um lado é preciso ver como não governo. Okay. Se o governo não vai, em países onde a democracia e a estrutura democrática é diferente, o governo, quando não tem não só credibilidade, mas não tem uma capacidade de ultrapassar, mesmo que seja um problema localizado, se demite imediatamente. Nós vimos mesmo agora na Espanha, vimos na Grécia, vimos o governo cai. Na Itália, o governo cai. Então, este conselho de administração caiu. Até devia cair por si só. Ou melhor, eles individualmente, porque têm responsabilidades. Eles deviam demitir-se antes ainda de serem demitidos. Okay. Exato. Porque é um problema real. O que nós estamos a ver, o que está acontecendo no nosso país é real. E o Dr. Buque disse muito bem, porque as pessoas devem ter capacidade de prever os problemas. Não precisa esperar ser demitido. Até é vergonhoso. Deviam se demitir sozinhos, dizer que não temos capacidade, meios, nem materiais, nem espirituais para podermos levar à frente. Agora, é verdade também que há vezes que os conselhos de administração na nossa praça, ou por um ou por outro motivo, devem responder a alguma solicitação a partir de cima, ou devem gerir porque qualquer solicitação superior, não se sabe de onde, eles devem ceder ou devem fazer. Isso acontece muitas vezes. Nós vimos como é que caiu, por exemplo, o Banco BPD, quem sabe, as pessoas sabem disso. MCL, por que chegou a cair? E também solicitações ou porque os dinheiros não se sabe bem onde vão. Quer dizer, é preciso haver honestidade. Então, uma mão política nesta é uma questão de política também. E depois é preciso ver que as empresas estatais, não só elas estão sob uma direção administrativa, mas também sob uma direção política. Muitas vezes a política não entra só para salvar, a política pode entrar para fazer falir também. Quer dizer, aqui é preciso compartilhar, como disse uma vez o Presidente da República, temos que partilhar as responsabilidades. Porque é preciso, vamos dar a culpa a esta administração. Mas se a outra próxima administração, o ministro diz, olha lá, os lucros, vamos fazer isto, o que sai lá, vamos fazer isto. Mas as pessoas, elas mesmas, devem ter, e nós não temos esta cultura de demitir-se, as pessoas não se demitem. E devem pedir, dizer que eu me sinto não em
grau, nem possibilidade de levar à frente uma empresa assim. Aqui não é uma questão de conjuntura ou porque problema financeiro, mas do outro lado temos também que admitir que as empresas da aeronave em geral, sim, não têm grandes lucros. Okay. Não têm. Isso é pura verdade, sobretudo para uma sociedade como a nossa, onde subir avião é luxo. Nas sociedades onde elas se autossustentam. Olha, nós temos o salário mínimo de 3.000 meticais. Quando é que aquele indivíduo vai subir o avião? Ir a Nampula, voltar? Agora, nos países onde todos estão... E os lucros das empresas da aeronave, como no caso da LAM, das linhas aéreas, o lucro é mínimo. E este lucro que é mínimo provém efetivamente de quanto... Não sei se já viu como funcionam os trades chineses. China vende uma coisa e ganha mínimo. Para cada produto ele só quer um mínimo. Okay. E se ele não vende em quantidade, ele sai a perder. Agora, nós aqui em Moçambique temos que manter isso a voar, mas não temos os consumidores um número muito grande. Então, temos que esperar o estrangeiro que pega avião, empresas que pegam avião, mas um moçambicano normal. Isso é luxo. Agora, muitas empresas africanas, não só a LAM, eu preciso ver a cabo-verdiana caiu também, sim, na falência. A TCV, sim. A TCV. A angolana também caiu na falência. Okay. Esta moçambicana. Isso significa que nós, os africanos, não temos ainda o poder de compra suficiente para sustentar a viabilidade das nossas próprias companhias aéreas, e isso adicionado a uma gestão não racionalizada efetivamente, não pode ir à frente. Mas, do outro lado, também temos que ver que essas empresas nunca faliram, mesmo no momento de problemas econômicos mais graves. Quem viveu nos anos 80 sabe muito bem. Sempre houve aviões. E nos anos 80, temos que dizer com toda sinceridade, até 90, sempre houve, e o país não é que tinha dinheiro. Nós hoje temos mais dinheiro do que quanto tínhamos nos anos 80. Na altura, quando as pessoas comiam repolho e carapau, que se não fosse eu, mas sempre houve aviões. Né? Porque havia política racionalizada, capaz de enfrentar todas as adversidades que podiam advir naturalmente desses obstáculos. Agora, aqui é preciso repensar. Não se trata só de demitir em bloco, ou que o outro há de trazer como uma vara mágica, uma possibilidade de... Mas se o problema é sistemático, é o sistema, sim, e mentalidade, porque também mentalidade, sistema e cultura, e temos que mudar tudo. Estamos a falar de uma empresa pública, e as empresas públicas são vulneráveis. É preciso sentar, refletir no seu todo, por que as empresas do Estado não funcionam? Por que a Vidreira faliu? Por que a Mabor faliu? Por que Texto do Pungue faliu? Por que TDM faliu? Por que MCL está de tangas daqui, de precisos de reajustamentos daqui para ir à frente? Então, é preciso refletir efetivamente que a gestão da coisa pública, isso é coisa pública, participada ou não, mas é uma coisa que efetivamente interessa ao público moçambicano. A responsabilidade é crescida. Olhando para o percurso das decisões que vinham sendo tomadas sobre o transporte aéreo no país, há cerca de um ano, o governo moçambicano abriu-se a este negócio, abriu as portas a outras companhias. Aliás, lançou um olhar atento até ao setor do transporte aéreo. Nós estaremos perante uma situação em que o Conselho de Administração das linhas aéreas de Moçambique é a ovelha negra deste processo todo, ou não conseguir cumprir com estas linhas que foram estabelecidas? De princípio, se nós abrirmos a concorrência, monopólio em países existe para assegurar
algumas políticas para mediar. Quando vem a concorrência, naturalmente, se um país ou uma companhia aérea com mais possibilidade, capaz, entra no país, a LAM naturalmente não vai ter clientes, vai falir imediatamente. E o país vai precisar de alguma bandeira sua internamente para... Não falir naturalmente porque entrou outro e o outro sobrevive. Não, porque... Não. É reajustar as políticas. Talvez, há um digamos... trabalho de reajustamento de políticas. Repara, há uma coisa muito interessante. Não, mas eu vou dar um exemplo. Deixa-me só concluir. Okay, tá por que estou a pedir para concluir? Por que estou a dizer que pode falir naturalmente? Mas há termos e condições para... Agora, o problema, nós estamos a entrar no mundo de concorrência. Sim. E ao entrar no mundo de concorrência, significa que tens que competir. Sim. E a competência, a concorrência, exige a qualidade de base. Neste momento, neste exato momento, vamos imaginar Turkish Airlines, qualquer coisa, vem em Moçambique. As pessoas não vão preferir a LAM, vão preferir aquela Turkish que está lá. Então, a concorrência exige, naturalmente, a qualidade, o horário. As pessoas que ficam 2 horas à espera de um avião, vão no outro avião. Agora, é verdade também que o Estado sai a ganhar com a sua bandeira da linha a funcionar do que uma estrangeira. Então, aqui é preciso... não digo travar fechar as portas, mas é preciso também que haja uma política de sobrevivência, porque dá maior parte de emprego, depois tem alguns interesses necessários. Agora, eu estou a dizer falir naturalmente que o Buki ficou muito ficou preocupado. Não vai falir naturalmente, mas também pode falir, isso não é um problema. Não, falir pode falir. Olha, a linhas aéreas italianas chama Alitalia. Por que faliu? Faliu porque não tinha capacidade de concorrer com as linhas holandesas, francesas, não tinha capacidade. Quando abre o caminho, significa ou tu tens musculatura suficiente para fazer frente, ou vai falir. Agora, este aqui faliu mesmo sem concorrência. Quer dizer, essa é uma falência. Temos que dizer com toda sinceridade. Agora, se entrasse uma outra companhia, quando poderia ter a capacidade de levantar-se? Sabe, a minha questão é, há coisas que muitas vezes, para qualquer um, salta à vista que aqui não há racionalidade, não é? Eu vou dar 2 exemplos. Tu tens 2 ou 3 aviões, não é? Mas tens 4 rotas que são que têm pressão porque têm passageiros constantes. Mas tu vais ter que satisfazer uma rota que não leva nem sequer 10 passageiros. Ok. Tu não és gestor. É uma questão de gestão, sim. Tu não és gestor. Pronto. Ok. Tu tens que ser uma outra coisa qualquer, mas gestor tu não és. Agora, há uma coisa... Eu tenho estado a reparar, eu vou dar um exemplo muito interessante que eu tenho estado a reparar muitas vezes. Não sei se fazem ou não fazem, mas por aquilo que eu vejo os transportes públicos urbanos de Maputo, num determinado período de tempo, a circularem com 7 ou 8 pessoas. E eu me pergunto, será que os gestores destes transportes têm noção do horário que o cidadão precisa mais de carros? Ok. Não sei se estás a ver. A hora de maior avalanche. Sim. Okay. Eu tenho estado a ver, por exemplo, nos domingos, nos sábados, os carros andarem vazios. Sim. Eu pergunto... E a frota está na máxima força nessa... Eu pergunto, mas por que este carro precisa de estar na rua? É só para dizer que está na rua? Quer dizer, há estas irracionalidades, há esta... Agora, naturalmente que se alguém diz, ponha esse carro na rua, ok, eu ponho o carro na rua, a responsabilidade de quem me manda pôr na rua. Okay. Não na responsabilidade de um gestor. Porque, eu confesso, entre tu teres um autocarro a funcionar
dos TPM das 10 às 14h30, eu preferia ter esses carros posicionados em zonas onde vão a primeira hora de partida de pessoas de levar gente. Ok. Eu não precisava de pôr esses carros a andarem de qualquer maneira. Mas há um problema. Eu preciso de ter ideia do que é que eu transporto num sábado. A partir de que horas é que eu não tenho motivos para pôr os carros na rua num sábado? Porque é que eu vou ter que transportar a quem no domingo? Epá, estas coisas todas são instrumentos de gestão que te levam a tomar uma decisão. Agora, repito, se alguém disser, epá, para com isso, faça disto, e eu mostro-lhe as razões que me fazem tomar esta posição, e eu digo, eu vou fazer, mas o prejuízo é este. Não é? Agora, se disser cumpra, ok? Já não sou eu. Eu já sou uma máquina, não sou gestor nenhum. É sim. Então, é preciso diferenciar isto. Em algum momento, mesmo a nível das linhas aéreas, tu tens rotas, como dizia antes, que tem pressão. Constantemente que tem de gente que quer o avião para sair para não sei para onde, para vir para Maputo, para ir para o... Mas em prejuízo desta pressão que tu tens que mandar, por exemplo, não estou a dizer que seja mau mandar para a Lixinga, okay, mas tu mandas para a Lixinga e tu de lá não tens ninguém para vir para Maputo. Se não está lá um funcionário, como dizia o colega, não está mais ninguém para vir para Maputo. O que é que tu estás a fazer? Tu estás a cumprir uma agenda que não é de gerir uma empresa. Estás a cumprir uma agenda política que um dia vai te prejudicar. Okay. Eu tenho esta forma de ver as coisas. Infelizmente, muitas pessoas não têm compreendido. É que para tu estares numa área de gestão, tu tens que pesar o que tu queres ganhar ou perder. Infelizmente, no mundo em que nós estamos, pesa mais o lucro. A gestão é produzir dinheiro, é produzir resultados. Se tu não produzes resultados, se tu não produzes dinheiro, ninguém vai estar simpático consigo. Eu lembro-me que a EDM, não é, em tempos atrás, chegou a fechar, a tirar, cortar energia nas instituições públicas. Mas no passado, as instituições públicas tinham orgulho de dizer, mas nós somos da mesma casa. Não, não somos da mesma casa. Exato. Tu estás a gastar energia que eu forneço. Quando o assunto for repor energia, tu não és da mesma casa comigo, porque tu és meu cliente. Portanto, ou tu cumpres com a tua obrigação, ou eu meto-te aqui um credileque, quando tu puderes, compra o que tu podes e alimenta-se. Ponto final. Então, é isto que tem que ser visto, não é dizer somos todos do Estado. Ok, somos todos do Estado, mas cada um foi dado a tarefa de gerir um pequeno quinhão desse Estado. Não podemos todos estarmos no mesmo saco de maus gestores por causa de alguns. Ok. Alberto Ferreira, quer rebater? Sim, eu queria rebater. O problema é o dilema que se encontra aqui. Seja do gestor, temos que dizer com toda a franqueza que gerir coisas num país pobre é muito difícil. Quanto seja difícil gerir qualquer empresa numa conjuntura ou numa situação semelhante à nossa. Okay. De um lado, este paradoxo ou este problema, dilema, também tem a ver com próprios políticos ou dirigentes. Buck disse muito bem que qualquer gestão, meta é dinheiro, é o lucro, e é evidente que o seja. Mas aqui, o governo ou o Estado terá que dizer a um gestor, a um grupo ou conselho de administração, dizer, olha lá, esta rota, apesar de pressão que tenha,
de maior demanda que tenha, vocês vão levar aqueles 10 famílias que estão ali em Lixinga para vir para Maputo. Naturalmente, o avião terá que ir a Lixinga, perdendo dinheiro, voltando, perdendo dinheiro. Mas o Estado o que quer fazer? Quer fazer com que haja uma paridade, digamos assim, uma representatividade, ou digamos, não sei se pode dizer isso, não é equidade, ou como se fosse um reconhecimento de dignidade de todos os moçambicanos. Inclusão, podemos assim dizer. Mas essa inclusão... Agora o que acontece? Mas essa inclusão tem que ser paga. Momento só. Não, repare, eu concordo consigo. Eu concordo... Não, espera. Não, momento, deixa-me terminar só um minuto. Se o Estado disser, olha lá, temos Niassa, temos Inhambane, que só tem poucos passageiros, a decisão aqui é dificuldade. Primeiro dos gestores, que não vê que essas rotas não são viáveis. Mas também do próprio Estado vai ser acusado de que nós estamos num Estado que está só a beneficiar, nós não podemos. Então, este é o problema do gestor e também do político. E o político, normalmente, a meta do político não é o lucro. A meta do político é manter, Maquiavel já dizia isso, é manter o poder, e manter o poder significa manter esta amabilidade, simpatia diante do povo. E ele vai dizer, vai para Niassa. Porque é uma questão de empresa pública. No fim, é o Estado que deve decidir determinadas coisas. Não só o grupo, o conselho. E o Estado não é um gestor. Por isso, os países mais desenvolvidos, o Estado não é gestor das empresas. As empresas, elas se gerem automaticamente. Quando vão ou metem alguma palavra, é só para reajustar alguma coisa, mas são empresas elas mesmas que se gerem. Agora, num contexto como o nosso, é preciso ver. Agora, se o país fosse tão rico, porque os de Lixinga, eu falo de Lixinga porque é uma questão real, Lixinga, de Inhambane, de... minha terra, não. Mas agora... Eu estou de acordo consigo que o Estado pode tomar essa decisão. A questão é o Estado saber quanto custa essa decisão. Exato. E eu, como gestor, devo alertar ao Estado o preço da decisão que está a tomar. Ok. Mas olha, depois também temos um problema cultural. Onde esse é o problema nosso. Eu digo isso como a essência, ou diríamos, segundo a ontologia africana, a cultura africana, a disposição das nossas sociedades. Quem está em cima só impera. Olha lá. Se o Presidente da República diz, olha, façam isto, as pessoas fazem como se fossem automáticos, como se fossem pessoas não racionais. Mas nas outras sociedades questionam o próprio Presidente, olha, vocês estão me a mandar fazer isto. Eu posso fazer, mas as consequências são essas. Nós temos, mesmo eu cresci numa casa onde o que diz o meu pai é indiscutível. Quer dizer, não posso discutir as decisões que venham de cima. Então, nós temos que recriar também condições suficientes de discutir com as autoridades, exatamente como está a dizer, né? Também gestor. Esse debate, a autoridade de submissão. É preciso discutir as decisões. O Presidente da República, quando tomou posse, a 15 de janeiro de 2015. Ele disse que a gestão deve ser feita cientificamente e não por espertezas. Estas são palavras do Presidente da República. Mas aqui não e se o Presidente da República disse que é preciso fazer a gestão com ciência, é preciso alertar os custos que tem uma determinada decisão. Ele terá a soberania de dizer, cumpra. Mas eu já lhe mostrei os custos disso. Eu penso que nós precisamos, de facto, de criarmos alguma ruptura. Exato. Nós criamos... Os gestores precisam de criar alguma ruptura. E autonomia também. Sim. Porque não se pode dizer que tu estás com autonomia financeira e administrativa, mas quando as ordens não são tuas. Sim. E as decisões tomadas não resultam do cálculo económico que deve ser feito. O gestor tem que fazer o cálculo económico. Como faliu o BPD, aquilo deu pena. Por quê? Um decidia, olha lá, você faz isto. Mas você é gestor.
Mas não está este gestor em condições. Aqui nós estamos fora da situação. A separação entre o técnico e o político... E o problema é que o político, ele se mistura em tudo. Então é preciso pôr uma barreira ao político. É tal ruptura que nós temos que aprender, e os políticos também devem ter a paciência suficiente de que nós criamos as empresas, elas devem ser autónomas na gestão. E orgulharem-se disso. E orgulhar-se disso. Sim. Olha lá, é muito normal, quando alguma coisa está a funcionar mal, dizer, olha, MCL, dá-nos dinheiro aqui e vai dar lá a problema de cheia lá. Né? O dirigente da MCL, o grupo, como chama, o conselho de administração, vai dizer, não, presidente, se nós tirarmos o dinheiro aqui, a empresa vai ficar assim. A tua preocupação de salvar gente que está a morrer em, não sei, Xisanga, Choco, onde, ou Marromeu. Nós salvamos esta gente, mas a MCL aqui vai cair. O dinheiro aqui não pode sair. É preciso começar a criar uma determinada cultura de ruptura e de responsabilidade. Enquanto isso não existir, e quando houver, porque aqui estamos a falar de cima, mas estamos a ver a LM, está o Ministério de Transporte, está outra. É tudo que está à volta de um grupo de conselho que não pode, às vezes, desamarrar-se desses. Então, para responsabilizar efetivamente, porque não se trata de despedir em bloco, os outros não vêm de outro planeta, são dali, e há de estar ali. E nisso não vai dar solução. Agora, como fazer com que as empresas do Estado sejam efetivamente autónomas? A outra forma mais elegante, na minha opinião, que poderiam ter feito é tu teres uma aeronave a sair por dia em função da capacidade que tu tens de pôr as coisas. E a tutela ia questionar, mas por que é só um avião? Disse, não, estamos com problemas financeiros graves. Nós não podemos pôr 2 ou 3 aviões a voar ao mesmo tempo, porque não temos dinheiro. Mas não pôr o público numa situação, quer dizer, de desgraça. Não sei se estás a ver, não é? Quer dizer, tudo recai sobre o cidadão, não pode ser. Não, no lugar de serem indemnizados, deviam ser responsabilizados também, na medida em que não é uma coisa que caiu do céu. O tempo foi ditando todas estas dificuldades que existem. Sim. E levar as pessoas que compram os bilhetes. Agora, é natural que as pessoas devem ser também responsabilizadas. E nós aqui estamos muitas vezes habituados que quando um gere mal a empresa, ou é expulso, ou ainda é trocado, não sei, transferido para outro sítio. Mas é preciso começar a responsabilizar as pessoas. Okay. Mas para responsabilizar é preciso deixá-los gerir. Sem interferências. As interferências, sobretudo as interferências, são de tipo político. E é preciso haver esta ruptura. A pessoa que vai para ali diz, olha, meu caro, tu agora és o chefe daqui. Mas eu venho aqui para fazer o quê? É para gerir isto. Ok, tá bom. Eu vou lhe mandar o relatório sobre como vou gerir isto. Exato. Não me venham cá dizer, tu faça isto, tu faça aquilo. Não, senhor. Ok. Vamos, a esta altura, virar de página. Vamos olhar para o plano político. Vamos olhar para a suspensão de candidaturas, tanto as eleições autárquicas. Vamos acompanhar uma matéria que dá conta de que o jurista Teodoro Uate diz que a Comissão Nacional de Eleições demorou a suspender o arranque do processo de recepção de candidaturas para as eleições autárquicas de 10 de outubro. Vamos, a esta altura, recuperar a matéria que dá conta de que o jurista Teodoro Uate diz que a Comissão Nacional de Eleições demorou-se, portanto, na suspensão do arranque do processo de recepção de candidaturas para as eleições autárquicas de 10 de outubro.
Ora bem, não temos esta matéria ainda alinhada, mas vamos a debate. O que é que isto significa? Como olha para este desalinhamento, digamos? Por um lado, há uma revisão constitucional, por outro lado, a Comissão Nacional de Eleições a mostrar-se fechada a este processo. Que eleições é que, na verdade, teremos em outubro? Ora, nós estávamos há pouco tempo a falar de questões de gestão. Aqui também tens um problema de gestão. Porque tu tens um novo sistema, não é? A Constituição foi alterada. Tens uma série de instrumentos legais que não existem, que tu sabes que devem existir para o seu trabalho prosseguir. Como é que tu começas um processo quando, na verdade, esse processo não tem bases para tu continuares a andar nesse processo? Tu tens aqui também um problema de gestão. Diz-se que a CNE é uma instituição independente. Ok. Na minha opinião, deveria ter verificado que, sem todos os instrumentos preparados para aquele processo todo, deveria aguardar. Agora, a questão aqui é, olha, vocês vão andando porque depois vamos aprovar amanhã o coisa. Não é assim. Está aqui também um problema de gestão. Eles têm que gerir o processo eleitoral. E, efetivamente, aqui há uma falha. Uma falha. Sim, mas não era suposto que a Comissão Nacional de Eleições fizesse um alerta? Olha, vocês estão a fazer a revisão da Constituição. Olha, aqui nós ainda não temos instrumentos. Não temos instrumentos. Não, é isso que estou a dizer. A Comissão Nacional de Eleições tinha esta obrigação. Sem a legislação, eles não podem fazer nada. Portanto, eu penso que há aqui também que compreender que a atitude da Comissão Nacional de Eleições, como um órgão independente que supervisiona as eleições, cometeu um erro de iniciar um processo sem os instrumentos que o pudessem levar a bom porto. Portanto, esperar que aprove para eu depois ir aplicar, não é assim. Eu tenho que ter os instrumentos, eu tenho que conhecer os instrumentos e depois avançar. Se a CNE tivesse agido neste posicionamento, naturalmente que não teríamos estes problemas todos. Okay. Antes de promulgação da Constituição da República, nas alterações que foram feitas, a CNE já estava a trabalhar, mas sabia que aquilo está a acontecer. Eu penso que também aqui é um problema de gestão, é um problema de independência das pessoas que têm que tomar determinadas decisões. A minha decisão pode não ser agradável a si, mas pode ser aquela decisão que te ajuda a tomar melhores posições futuras. Estamos hoje numa situação de encalhar. A quem interessa este estado de coisas em que nós chegamos? Porque se houvesse alerta de parte a parte, eventualmente não teríamos chegado aqui. As instituições de direito teriam produzido a legislação para que aquele órgão pudesse trabalhar, mas não foi o que aconteceu. Nós estaremos aqui perante uma situação em que faltou envolvimento da Comissão Nacional de Eleições no processo de debate da alteração desta. O problema não é o processo de debate, porque a CNE não é um órgão legislativo, mas é um órgão que gera os processos eleitorais e gera-os com base na legislação. Sim, mas bastava só a CNE. Nós não podemos fazer alterações no seu setor, por exemplo, sim, sem que o convidemos para acompanhar o processo. Sim, mas se eu tenho que reunir com os partidos políticos, dizer, olha, o nosso calendário de trabalho já é este, eu também posso fazer uma coisa. Produzir um calendário e dizer, este calendário está condicionado a isto. Por favor, sem isto, este calendário não é execuível.
Ok. Era um alerta. Portanto, não estou a dizer que eles deveriam ter interferido no processo de produção legislativa, mas deveriam ter se apartado no seus cantos e dizer que nós só começamos a trabalhar quando tivermos os instrumentos legais para podermos levar a bom porto este processo. Okay. Alberto Ferreira, como é que olha para este processo todo? Bom, eu olho com muita tristeza, verdadeiramente, mas sobretudo preocupação. Onde é que isso vai dar? Quais são as consequências que isso pode dar também? A CNE, quando suspende, portanto, as candidaturas, está a dizer que a base fundamental, existe um problema real da não ainda democraticidade de um país que está dando passos à frente, mas encontra uma grande pedra e tropeça. Este é o problema real. A CNE quis fazer o seu trabalho e a CNE está condicionado, enquanto órgão executivo, a uma lei de base e que esta lei depende de outros condicionalismos que estão acima deste mesmo órgão. Nós tivemos conhecimento de há bem pouco tempo da suspensão de uma sessão extraordinária do Parlamento que deveria, portanto, deliberar sobre uma lei eleitoral em base ao qual poder-se-ia, portanto, executar tudo o que provém desta lei, mas não houve. E esta lei também, toda outra seção, todos os outros problemas ligados a isso, estão problemas ligados à questão não de descentralização, mas à questão de desarmamento, porque condicionaram a um dia, digamos assim, CND ou CNDAI, a questão de o Parlamento voltar a reunir-se para ultrapassar. Agora, significa que a CNE depende do Parlamento, da Assembleia da República. A Assembleia da República depende da vontade política, das discussões e dos consensos que deviam ser produzidos a quando ainda da existência, ou a quando estava em vida, o presidente da Renamo. A sua ausência física praticamente encalhou todo este grande processo. Quer dizer que as pessoas vão começar a chorar de cama como uma família que chora o pai porque falta comida. Aqui, chorar porque tens ausência e o sentimento de que ele faleceu. Mas aqui vamos ter o sentimento de que a sua presença era fundamental para levar à frente este processo, que é o processo de paz, da consolidação da democracia e o processo também que devia facilitar toda esta portanto, a produção da nova proposta da lei eleitoral. Agora, quando é que, se isso está condicionado à Assembleia, a Assembleia condiciona o desarmamento da Renamo, quando é que a Renamo vai ser desarmada? Isso para vermos um pouco até onde a CNE vai, portanto, abrir, ou quando, se é possível, a realização das eleições em 10 de outubro. Aqui não se prevê, nem em tempos curtos, quando vai ser possível a realização. Quer dizer, aqui vamos também adiar as eleições. E adiamos para quando? Portanto, há série de condicionalismos cuja solução não se prevê a breve período uma resposta adequada. Então, aqui vamos ficar ainda muito preocupados. A Frelimo deve dar resposta, como governo, como quem está no poder. A Renamo também deve dar resposta, como quem é a contraparte das negociações para ultrapassar isto. Agora, a Assembleia da República, nós sabemos, o que eles fizeram? Ficaram lá, disseram que nós só vamos trabalhar
mesmo incluindo a questão da descentralização, incluíram isso. Nós só vamos trabalhar nesta lei se a Renamo for, portanto, desarmada. E a Renamo, vocês sabem, nós sabemos, desde os anos 90 até agora, ela não pode ser desarmada por um telefone ou porque senhores se desarmem. Não, aqui há condições muito mais profundas, básicas, que devem ser analisadas. E neste momento, nós sabemos que nos anos 90, quando foram integrados os homens da Renamo, houve questões técnicas fundamentais necessárias. A questão de dinheiro. Houve trust fund, se recorda, com o Nomos. Para integrar os homens da Renamo é preciso dinheiro. Onde Moçambique agora vai encontrar dinheiro suficiente? Por quê? Não é uma questão só de entregar 40, 50 lugares e que você é comandante de polícia, você é comandante, sargento da base militar de onde, mas é uma questão de uma integração, de um movimento bastante consistente e grande. Okay. Que está toda a província lá de Sofala, Manica e um pouco Zambésia, é um número bastante grande. Agora, como é que nós vamos integrar aqui? Eu não sei o que se teriam dito, porque o presidente ainda não começou a revelar tudo o que conversava, e de outra parte também a liderança da Renamo, não sabemos o que eles estão, porque com a ausência, eles se preocupam mais a consolidar o próprio partido. E depois para dar uma resposta correta, talvez de dar continuidade a essas negociações. Então, nós estamos num impasse, ou num problema bastante vasto. Quero dizer que aquele processo de paz, de todas as negociações, esforços feitos pelo Presidente da República de um lado e pelo líder da Renamo do outro lado, significa que nós chegamos como quem está a caminhar contra uma pedra tufa. Portanto, caímos. Agora ocorre levantarmos. O problema aqui não é da CNE. A CNE está a fazer o seu trabalho. Basta dar uma legislatura, uma lei, eles são executores, eles executam. Okay. Se por um lado assiste-se este impedimento legal, por outro lado os partidos políticos arregaçam mangas, trabalham no sentido de atacar, entre aspas, as eleições autárquicas. Como é que olha para o atual cenário? O MDM vai abrindo a sua cartola e vai mostrando os rostos, digo, as cabeças de lista. Por outro lado, a Renamo e a Frelimo ainda não estão abertas, apesar de em alguns municípios e em Boca Fina falar-se de nomes como em Maputo, Venâncio Mondlane, em vários outros pontos, como o caso do município de Tete, por exemplo, com o avanço de jovem economista Edson Lino, economista e empresário, e vários outros nomes, até veteranos como César de Carvalho, que antes até já esteve a dirigir este município, mas está a esta altura a responder por um processo lá a nível interno, a nível de Tete. Como é que olha para esta abertura versus fecho parte dos partidos políticos? Bom, a Frelimo tem uma marca, é tipo, muitas vezes nós compramos uma roupa pela marca. Você vai numa loja, encontra este aqui é Dolce & Gabbana, ou este aqui é Versace, ou Bossi. As pessoas compram roupa pela marca. Seja a Frelimo que a Renamo, eles apostam na marca. Quer dizer, a eficácia e a sustentabilidade do partido e esta força que tem e a história que tem, portanto, o candidato tem menos peso. E, só para ver, quando se fala de cabeça de lista, significa que o indivíduo é absorvido pelo grupo. Certo. Ele não é como indivíduo, mas como um grupo totalmente. Até porque, do ponto de vista democrático, isso até elimina a democraticidade na medida em que as pessoas, muitas vezes, que são verdadeiramente gestoras, elas devem ter de tal autonomia que nós estávamos a dizer para ser ela mesma, dizer, olha, eu sou presidente do município de Maputo, vou assim, 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 assim. Agora, aqui, como nós estamos com as marcas,
a Frelimo apostou nas marcas. Se formos a ver, mesmo a candidatura do presidente da República atual, Filipe Nunes, isso foi nos últimos momentos. Sim. Primeiro, ninguém sabia, até um ano não se sabia quem seria o presidente da República. Só sabíamos que o presidente Guebuza ia deixar, mas quem poderia? E Paundi dizia, não, ponto final, nós já pensamos 3 pessoas, ponto final, aqui vírgula, não há mais vírgula, aqui esses vão à frente. Eles sempre apresentaram, o Frelimo sempre apresentou nos últimos momentos os seus candidatos. A Renamo igualmente. Agora, MDM nos habituou, com muita antecedência, a apresentar o seu candidato. Também porque o facto de não ter igual história e aquela marca, ele deve apresentar. Porque MDM ganha mais pela personalidade. Quer dizer, vai conquistar alguém de grande influência naquela sociedade, ou porque tem nome, ou porque tem visibilidade, ou porque... Mesmo aqui vimos Bismarck e companhia, agora já ele é candidato também. Ou tem qualquer... Esta visibilidade que MDM, porque não tem aquela marca de Dolce Gabbana, ou Dolce... ou Bossi, então aposta nas personalidades. Então, aqui há uma tendência de uma inteligência também técnica desses, porque se nós falamos de outubro, agora estamos em julho, até outubro não há candidato. Eu sou munícipe, eu sou cidadão, e como cidadão, tenho que começar a compartilhar com outros cidadãos, porque isso faz parte do meu direito. A opinião pública deve ser, portanto, espalhada aqui. Começarmos a ver, este dá ou não dá, Comiche dá ou não dá, ou Venâncio Mondlane dá ou não dá, ou como se chama, o Gilberto Gil dá ou não dá, Samora Machel Júnior. Gilberto Mendes. Gilberto Mendes. Gilberto Gil é músico. Mas é legítimo que a Frelimo recorra, por exemplo, a pesos como Enéas Comiche, que já deram o seu contributo? Olha, nós comentamos um pouco. Eu talvez não quero roubar a ideia de Book, mas a verdade é que ele estava a dizer, como é autor, eu tenho que citar o autor. E ele depois vai a secundar a sua posição. Que a história mostra também um pouco isso. Que os caminhos, as pessoas querem sempre novas coisas. Por mais que aquelas antigas tenham sido bem-sucedidas, as novas coisas atraem mais. Imaginemos, com todo o bom nome que o presidente Chissano possa ter, e se voltar a recandidatar-se, fica extemporânea a sua própria posição. Quer dizer que esta aposta pode não dar imediatamente certo. Eu dei razão exatamente porque ele vai dizer pessoalmente que a recandidatura de Enéas Comiche, nós todos sabemos que é um bom gestor, sem dúvida nenhuma. Em 5 anos, o trabalho que fez para esta urbe, do ponto de vista de limpezas, do ponto de vista de gestão, nós vimos o mercado central, vimos o Jardim Tunduro, vimos as praças. Com Comiche, a experiência que tem de gestão é indiscutível. Agora, a pergunta é esta. Acha que vai repetir a proeza, Enéas Comiche? Terá também, inclusive, a força física suficiente de enfrentar e afrontar esta nova situação. Então, talvez seja o momento de apostar nas outras energias jovens, tendo sangue novo, tendo Comiche como um conselheiro, porque existem conselheiros, estamos a falar, mesmo o Presidente da República tem conselheiro. Então, ele fazendo parte do partido que tem lá o seu candidato, ele pode ser uma das pessoas, ponto de referência, dizer como é que nós vamos gerir aqui. Então, são forças que devem dar continuidade, não como executor diretamente, talvez deem... vamos ver, porque não sei se está confirmado ou reconfirmado. Até agora nós não sabemos se será efetivamente o Comiche, Enéas Comiche ou não, mas para mim, eu estava a dizer que roubei a ideia do Dr. Book, que concordo com ele que o caminho não é atrás. Ok. Adelino Book, como é que olha para esta? Esta é a altura de uma nova geração tomar conta dos processos? Bom, eu penso que todos os processos políticos devem respeitar um determinado contexto, não é? Sob pena de tu ficares para trás. Sim.
é preciso apostar num discurso de comunicação aberta entre o eleitor e o proposto, não é? É preciso procurar, na medida do possível, não estou a dizer que deve ser isto dogmático, mas na medida do possível procurar não criar uma grande diferença entre os que vão eleger e os que são eleitos, não é? Nessa perspectiva, eu penso que é importante contextualizar o momento em que nós estamos, tendo em conta a nossa própria história. E em que momento é que estamos? Nós estamos num momento em que a juventude reivindica o espaço na arena política nacional, não é? Estamos num momento em que o processo de comunicação tem muita força nas redes sociais. É preciso que tu sejas uma parte deste grupo. Tens que estar com este grupo e a falar a mesma língua, não é? A falar a mesma língua. Agora, naturalmente que para um jovem vê o Adelino Buco e diz, mas esse cota vai trazer o quê para nós? A partida, quer dizer, não é preciso muito esforço para ele dizer que eu não sou a pessoa mais indicada. É verdade que na nossa sociedade existem fidelidades políticas, não é? Existem fidelidades políticas. A tal marca que o Dr. Ferreira estava-se a referir é a fidelidade com que, independentemente de todos os problemas, eu encontro respostas para esses problemas, eu justifico esses problemas e mantenho o meu pensamento. Mas é importante notar que o número de pessoas que vão votar já são muito mais superiores do que nós, os fiéis seguidores de uma determinada linha ou de marca ou esse Pierre Cardin. As pessoas já não usam muito Pierre Cardin por causa das condições económicas, usam qualquer coisa que encontram que é para tapar o seu corpo. Então, entre aqueles que vão preferir a marca e aqueles que usam roupa avulsa, é preciso notar que há muitos que vão usar roupa avulsa porque não têm condições de usar a marca. E se há tanta gente que vai usar roupa sem marca, não é? Então eu tenho que me posicionar no sentido de não só dar vantagem à marca que eu tenho, mas como ir buscar uma fasquia daquela gente que não tem capacidade de encontrar o produto com marca. Portanto, eu penso que esta questão é muito séria. É importante que haja muita ponderação, porque caso contrário pode haver problemas sérios. Quer dizer, estes partidos políticos, falávamos aqui da RENAM. A RENAM está o secretário-geral da RENAM está em Nampula. Sim. E diz que esta semana vai ter cabeças de lista e listas das pessoas para concorrerem. Portanto, não há ninguém que parou. Okay. Não há ninguém que parou. Todos estão a trabalhar. A Frelimo também tem uma forma diferente de procedimento. Eleições nas células, depois nos círculos, depois nas zonas, depois no distrito, depois na cidade. Okay. Então, estes processos todos estão a andar, independentemente deste impasse que está na Assembleia da República. O que significa, em outras palavras, é um impasse que vai ser resolvido, porque não teria muito sentido manter o nível de dinâmica para um caso que é insolúvel. Okay. Por outro lado, ouvimos a Presidente da Assembleia da República, quando da recepção do governante venezuelano, sim. A dizer que as bancadas estão a fazer um trabalho de aproximação de posições. Portanto, há este dado e nada diz que, de facto,
nós não teremos as eleições. Okay. Agora, há um dado também muito interessante que é importante trazê-lo a público para discutir, que em algum momento a não eleição pode beneficiar a Renamo. Por quê? Por quê? Uma boa pergunta. Por quê? Quando este mandato terminar, o que é que fica? A Renamo também pode reivindicar governação. Okay. Sim. Porque se os órgãos estiverem fora do mandato, a possibilidade de criação de uma anarquia do ponto de vista de governação é maior, se calhar, do que tentar controlar as armas que estão circunscritas, e se quisermos, e sabemos, temos uma tradição de lidar com elas. Okay. Agora, se tu falhas este processo, os órgãos ficam fora dos mandatos, vai criar aqui uma pequena anarquia sobre quem manda o quê. Problema de legitimidade. Okay. Legitimidade. Credibilidade. Sei. O problema até nem é de credibilidade, é legitimidade. Porque estamos num processo democrático em que tu tens um mandato e tu já ultrapassaste o teu mandato, já não és nada mais. Ok. Ok? Voltamos a esta inércia entre a Frelimo e a Renamo no processo de publicação dos cabeças de lista. Fica-se com a impressão aqui aliás, recorda-nos episódios desportivos em que uma equipa só publica o seu 11 depois de espreitar o 11 da equipa adversária. Não, mas aqui não é isso. Nós estaremos perante não estamos perante essa máxima do desporto, porque o cabeça de lista da Frelimo nunca e jamais poderá eventualmente ser da Renamo. Até podia ser. Não, mas pode ser alguém para fazer face ao cabeça de lista é assim, da Renamo. Está a dizer o seguinte: se, por exemplo, a Frelimo aposta em Enéas Comis, a Renamo já tem contrapartida de um candidato que possa fazer frente. Sim, já conhece as forças e as fraquezas. Mas há uma coisa que é a seguinte: eu penso que até pode, em face do novo sistema eleitoral, isso acontecer. Mas aquilo que tem sido tradição na Frelimo não muda em função da figura com quem tem que ombrear. Esta análise tem que ser feita, não é? Quando se vai eleger o candidato. Porque outra forma não poderia existir. E digo isto porquê? Porque definitivamente a forma como se chega ao candidato da Frelimo é muito diferente da forma como se chega ao candidato da Renamo e o candidato do MDN. Não é? O candidato da Frelimo é um candidato que parte das eleições nas chamadas bases dele, da Frelimo. Okay. No MDM, o MDM pode chegar aqui e dizer: epá, Buque, nós pensamos que tu poderias ser o nosso candidato. Dependendo da minha ambição política, naquele momento, eu vejo isso como uma oportunidade de aparecer, eu abraço a causa. A Renamo tem uma outra perspectiva. Tem uma base social, mas pode-lhe faltar uma figura de aposta. Então chega assim e diz: olha, nós vamos te suportar. E também, se estiveres com ambições políticas, também avança. Portanto, são três principais partidos políticos com uma filosofia de escolha muito diferente e eu acredito que, se calhar, do ponto de vista desse balanço que acontece, no caso da Frelimo, normalmente, por cada grupo de escolha há 3 candidatos, que depois há um que sai. Se calhar a esse nível já pode-se considerar esta hipótese de estes 3 camaradas que estão aqui, quem pode ser o melhor para fazer face a esta situação. Isso já é possível, mas eu penso que
o método de se ser um candidato na Renamo, na Frelimo, no MDM é muito diferente. Tá. É muito diferente. Alberto Ferreira, coloco-lhe a mesma questão. Esta inércia tem alguma justificação? Frelimo e Renamo ainda não publicaram os seus Isso até devia constar na lei eleitoral. As pessoas não devem ser surpreendidas. Eu não quero ser surpreendido por um indivíduo que nem sei de onde vem, depois, faltando 1 mês, 2 meses, tenho que eleger. Isso devia estar, pelo menos... Não, mas isso está legislado, porque independentemente do candidato que for, pode ser rejeitado. A fixação é da competência da CNE, não é do partido. Ok. Sim. Pelo menos com 6 meses de antecedência. Porque as pessoas... É como mesmo o próprio casamento. O que faz um padre? É fixar lá fora que tal fulano vai se casar. Se não há condições para aqueles dois se casarem, as pessoas precisam criar também opinião pública. E a opinião pública é esta. Nós estamos em democracia. Sim. As pessoas devem ter o tempo suficiente de falar sobre Buki, se Buki pode ser presidente de algum município ou não. As pessoas precisam de tempo. Nós temos que respeitar que a democracia é o facto de uma participação direta de cada cidadão. Se nós pretendêssemos uma democracia mais pura, correta, seria aquela direta, onde cada cidadão manda. Ele é que é o verdadeiro dono do poder. Você não pode surpreender o dono do poder. Ele precisa de falar com os outros. O que vocês acham daquele candidato lá? Agora vai apresentar um candidato faltando 1 mês. E eu tenho que votar no partido. E é tal a questão da cabeça de lista. Eu não estou a favor de uma lei eleitoral onde aparece a cabeça de lista. À medida em que fragiliza não só a postura individual, embora esteja integrada, ele aparece como alguém integrado na massa. A sua força não é tanto quanto forte se ele não fosse, porque se trata de, não sei, uninominal e plurinominal, não percebo bem essa questão jurídica. Mas a verdade qual é? É que quando é cabeça de lista, significa que ele está totalmente comido pelo partido. É a tal disciplina partidária, onde no momento concreto e exato, tu não tens que pôr a tua marca pessoal. Porque a gestão, temos que dar autonomia e responsabilidade às pessoas. E a democracia é responsabilizar cada pessoa naquilo que ele possa fazer. Se formos a ver nas democracias mais maduras, como mesmo incluindo de tipo, ou aquelas que são modelo, não digo americanas, companhia, mas o presidente da República, ele vai naquelas campanhas primárias. Toda a gente vai votar se é este ou não. Por exemplo, Trump, dentro do partido, do Partido Republicano, ele foi rejeitado. Mas as pessoas disseram, é ele. Os próprios congressistas, os grandes, o McCain, os outros contra ele, mas não podiam. Mas aqui, basta um membro do partido dizer, olha lá, tira lá aquele indivíduo lá. Ele já saltou fora. Agora, nós temos que criar mecanismos e condições onde a democracia deve ser efetiva. E isso já está a ser uma tradição nossa aqui. Na África do Sul, de igual maneira. Tu apareces só quer dizer, na lista é o mesmo papel, não? Aparece partido e aquele cabeça de lista lá. Tu votas uma vez só. Tu queres o partido, mas queres rejeitar a pessoa, não tens como. Ou tu queres a pessoa, não queres rejeitar, também não tens como. Portanto, aqui, nós já tivemos casos em Moçambique, onde o partido teve mais voto do que o presidente. Quase aconteceu muitas vezes. O partido chega a ter 70% e o presidente só tem 51, 50... Isso quer dizer que ou a pessoa tem mais voto, isso pode acontecer uma vez, que a pessoa apostada tenha mais credibilidade e o povo queira mais aquela pessoa. E não... Agora, quando consegue fazer casar as duas coisas, o candidato tem muita postura, depois, do outro lado também, o partido tem muita postura,
este casamento pode ser muito feliz, mas também um cidadão informado há de ver de que isso de cabeça de lista, eu só estou a ir ali, vou votar ou a Frelimo ou a Renamo, não vou votar a pessoa. Então eu fico a pensar, porque eu quero votar uma pessoa que pode ter ideias suas, autônomas, dizer, sinceramente, eu gostei da gestão de Inês Comis em 5 anos, todo cidadão do município de Maputo verificou como este pode gerir com autonomia. É verdade que ia contra a nomenclatura. Esse é que é o ponto, não é? Agora, o Inês Comis geriu tão bem que os municípios estavam tão satisfeitos. Exato. Mas a Frelimo não ficou satisfeito. A Frelimo não ficou satisfeito. Okay. É o que nós vamos... É o caminho que estamos a seguir. Sim. Portanto, tu tens um presidente bom, os municípios gostam, o desenvolvimento é visível a olhos nus. Avançou-se com a ideia. Avançou-se muito de que no fim do coisa. O Comis podia, como independente, candidatar-se ao município. Eu lembro-me que uma das coisas do Pro Maputo que vinha, não é? Era a questão dos transportes. No pensamento do Comis, os TPM não eram uma unidade econômica para ser integrado nos serviços municipais. Era uma unidade econômica para ser liquidada e o Conselho Municipal criar uma empresa municipal dos transportes públicos. Isto lembro-me, porque estava no Pro Maputo. Sim, sim. Lembro-me muito bem disto. Okay. Então, quer dizer, tu tens ali ideias de uma pessoa muito bem trabalhadas, mas que eventualmente prejudicam um grupo de outras pessoas dentro do mesmo partido. Então, nós estamos a caminhar para esta situação, quer dizer, já deixamos de termos os comités, vamos ter as nossas listas. Eu não estou muito das listas. Não, mas e depois ser aprovada o pior disso, doutor Ferreira, o pior disso gostaríamos que as pessoas, inclusive aquelas pessoas independentes, pudessem tranquilamente concorrer. Porque as cabeças de lista... O pior deste processo é que o cabeça de lista, em caso de impossibilidade... É trocá-lo só. Vem o a seguir ao cabeça de lista, em 7 dias tem que ser conformado. Caso contrário, é só um daquele grupo todo. Ele pode ser aquele que está lá no fim. Ele pode ser presidente. Até pode declarar, dizer o partido, né? Se ele está a gerir... Este processo realmente representa um fracasso. Um fracasso. Olha, para dizer a verdade... Estamos a andar para trás. Vamos supor... Do ponto de vista de democracia. Vamos supor... o partido não está contente, o povo está contente, sim, mas o partido não está contente com a gestão de Buki. Sim. É só dizer, Buki, diz lá que eu tenho síndrome de qualquer... tenho problema do pé, não posso... É só uma questão de substituição. Sim. E isso já não pode ser democracia. Por quê? Nós vimos isso em Climane. Em Climane, exato. Vemos em Climane, vemos num outro sítio, foi na Matola. Sim, na Cala. Quer dizer, essa situação fragiliza. O caso do Pio Matos. Aliás, Pio Matos apareceu depois na campanha. Sim, apareceu na campanha um homem doente. Primeiro alegou doença e depois apareceu na campanha como um grande ativista. Depois, a sua aparência só fez mal ao próprio partido, porque as pessoas começaram a dizer, mas como temos um doente mental está aqui, mas não era mental, não era mental. Mas a verdade qual é? É um retrocesso no caminho da afirmação da democracia. O que é que nós pretendemos? Temos que nos questionar. O que nós pretendemos? Porque todos os partidos, os sociólogos políticos também, os filósofos políticos, dizem que os partidos, eles não veem o que é que veem, efetivamente. Não, o que está em primeiro lugar para um partido político não é o desenvolvimento do país, é a sua permanência no poder. Isto diz Max Weber. O partido quer o poder. Como mal ou bem quer o poder. Essa é a primeira coisa que quer. Depois ele vai pensar
o desenvolvimento do país, o desenvolvimento, mas sempre também o desenvolvimento pessoal, naturalmente. Mas aqui temos que ver, efetivamente, o que é que nós pretendemos? Nós pretendemos que as pessoas, democraticamente, participem e tenham uma palavra nas decisões importantes. Então é preciso deixar maior espaço para o povo. E tal, a questão do partido, nós dissemos que partido, nas definições das ciências políticas, é uma parte da sociedade que concorre para o poder. Não é exigir o monopólio do poder, ou pretender o poder, de impor a pessoa. Nos países mais sérios, vão incluindo, não só podem fazer manifestação, mas podem ir prejudicar exatamente aquele partido, em que tem muito mais força. E a democraticidade é quando, numa sociedade, uma entidade não tenha todo o poder absoluto como queira faça de... Essa lei, eu não sei, se passar essa lei, eu penso que teremos um recuo, já passou, né? Sim. Portanto, teremos um verdadeiramente recuo. Já passou. Já passou. Já. E teremos um recuo bastante sério. Ok. Então, as pessoas não podem, porque o partido vai estar sempre em cima da pessoa. Mas, o maior poder para o partido. E as pessoas vão perdendo aquela... Ok. Meus senhores, eu agradeço pela vossa presença nos nossos estúdios e por esta longa conversa. Seguramente que na próxima semana teremos mais. Muito obrigado. Obrigado. Estávamos com Adelino Buque e Alberto Ferreira a lançarmos um olhar a dois grandes temas, portanto, a destituição do Conselho de Administração das linhas aéreas de Moçambique e ainda destes contornos políticos, tanto a suspensão de candidaturas às eleições autárquicas, e fomos olhar também de partido a partido que tanto lançam-se para este processo, nomeadamente Partido Frelimo, Renamo e MDM. A esta altura vamos olhar